Então, boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao nosso evento sobre o imposto de renda, regras, dicas, novidades. É uma satisfação contar com a presença de todos que nos acompanham aí pelo Zoom. E o objetivo desta palestra é apresentar as principais mudanças no imposto de renda, trazendo orientações práticas para otimizar a rotina profissional e apoiar uma atuação mais segura e eficiente no dia a dia. E para reforçar o papel da Associação Comercial de São Paulo no apoio ao desenvolvimento dos empresários e profissionais, convido a todos para assistirem ao nosso vídeo institucional. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital. Por meio do Balcão do Empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los mais uma vez da Associação Comercial. E mais um ano recebemos o professor Walter, que vai nos contar das novidades que temos para esse ano e vai nos ajudar muito a prepararmos as nossas declarações. Eu passo então a palavra ao Dr. Walter, as suas primeiras considerações. Diante disso, agora sim, eu convido o professor Walter Kopp, ele que é auditor fiscal aposentado da Receita Federal, com mais de 30 anos de experiência em imposto de renda da pessoa física, é fundador do Serviço de Treinamento, Consultoria e Assessoria Doutor Imposto de Renda e criador do primeiro podcast brasileiro com episódios regulares sobre o tema Imposto de Renda da Pessoa Física. Por gentileza, professor, é com o senhor. Obrigado, Thelma. Agradeço a gentileza de vocês e que vocês sempre têm comigo. Doutor Marcel, muito obrigado. Renan, muito obrigado. A gente vai passar pelas novidades com alguma explicação adicional e depois, na medida que as perguntas aparecerem, a gente vai agregando aí outras informações. Bom, só relembrando, né? Eu chamo de novidades não tão novas, porque já daqui a semana que vem, quarta-feira, já faz um mês que a entrega começou. Esse ano começou um pouquinho mais tarde, começou no dia 23 de março, ano passado foi no dia 17 e vai até 29 de maio. A Receita segurou o processamento por alguns dias por questões operacionais para evitar que o sistema ficasse muito sobrecarregado e prejudicasse a utilização aí das ferramentas. O que nós temos dentro desse cronograma para destacar? Quem for entregar a sua declaração e optar pelo débito automático, deverá fazê-lo até dia 10 de maio. Depois do dia 10 de maio, continua existindo opção por débito automático para aquele declarante que deu imposto a pagar. Só que, a partir de 10 de maio, somente a partir da segunda cota. A primeira cota é para entregas até 10 de maio. Após essa data, tem que pagar a primeira parcela, em 29 de maio, manualmente no seu banco, para que as demais sejam debitadas. Vence a primeira cota em 29 de maio, as outras no último dia útil de cada mês seguinte, 8 cotas mensais iguais e consecutivas, com atualização pela Selic a partir da segunda cota.
E a gente recomenda muito que o declarante faça a destinação para criança e adolescente para o Estatuto do Idoso. Quem fizer essa opção deverá pagar esse DARF gerado para esses dois fundos até o dia 29 e, como não é tributário, ou seja, a pessoa está retirando uma parte daquele imposto para destinar a esses fundos. Então, não há o parcelamento. Quem fizer a sua destinação deverá pagar esses DARFs até o dia 29. Esqueceu de pagar, vai dar malha. Então, você tem que excluir a destinação, tem que retificar a declaração para que essa redução do imposto ou aumento da restituição deixe de estar no programa ou nos dados que vão para a Receita Federal. E já aproveitando que eu falei da destinação, lembrar a todos, isso é bom reforçar, que muita gente ainda acha que para poder destinar para criança e adolescente para o Estatuto do Idoso, eu preciso ter imposto a pagar. Mas não é isso. A destinação, esse 3%, é sobre o imposto devido, é aquele imposto apurado quando eu levo a minha base de cálculo para a tabela, antes da compensação daquilo que eu já recolhi por carnê-leão, por exemplo, ou que eu sofri a retenção na fonte. Então, quem tem imposto a pagar, originalmente, se fizer uma destinação, aquele valor que ele pagou para os fundos será deduzido do imposto a pagar. Se o resultado da declaração dele era imposto a restituir, aquele montante destinado ao Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso será somado à sua restituição. Portanto, tanto quem tem imposto a restituir, como quem tem imposto a pagar, pode e deve contribuir com o Estatuto da Criança e do Adolescente e da pessoa idosa. Restituição, temos alguma novidade. O ano passado foram 5 lotes, este ano serão 4, vai já aumentar o número de declarantes em cada lote. O primeiro lote é no dia 29 de maio, o último dia da entrega, ou seja, logo às 8 da manhã, algumas pessoas estarão recebendo sua restituição, enquanto outras ainda estarão entregando a sua até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do próprio dia 29 de maio. Os demais lotes, último dia útil de cada mês, o último lote será em agosto, dia 31 de agosto. Previsão, o que a Receita fez? Ela definiu que este ano vai fazer 2 lotes, eu chamo de 2 lotes bombados, com muitos contribuintes recebendo a sua restituição. A expectativa é 9 milhões de restituições no primeiro lote, em maio, mais 9 milhões na restituição de junho, somados 18 milhões de restituições, que, segundo a estatística da Receita, equivale a 80% de todo o montante a ser restituído. Para a consulta, continua tudo igual, página da Receita na internet, e para quem está ligado aos aplicativos móveis, aos apps, celular e tablet, poderá ser utilizado o aplicativo Receita Federal para consultar como está o processamento da sua declaração. Não mudou a ordem de prioridade no recebimento de restituição. Na primeira faixa, Estatuto do Idoso para maiores de 80 anos, igual ou acima de 80 anos. Segunda faixa, também Estatuto do Idoso, 60 anos ou mais, mas no mesmo nível, portadores de moléstia grave ou de necessidades especiais, deficientes, também estão no mesmo nível. Em seguida, vem aquele declarante que é professor, mas não basta ter lá
o seu código de atividade como professor. Ele precisa também que a maior parte do seu rendimento venha do magistério. Então, ele estará no terceiro nível de prioridade. O quarto nível, incentivando a modernização do imposto de renda. Aquele contribuinte que, ao iniciar a declaração, optou por puxar a pré-preenchida. E, no final, quando obteve restituição, ele utilizou o PIX, lembrando que o único PIX possível para restituição é o CPF, é a única garantia de que o valor a restituir vá efetivamente para o seu proprietário. Em seguida, são as mesmas duas condições, só que agora é uma ou outra. Aquele que optou pela pré-preenchida ou pelo PIX ao entregar a declaração estará no quinto nível de prioridade. No sexto nível, todos os demais contribuintes que não têm qualquer prioridade. O critério de desempate dentro de cada faixa será sempre a entrega. Então, duas pessoas estão com a mesma condição de prioridade. Aquela que entregou antes recebe antes. Poderão optar pelo débito automático em conta, incluindo a primeira cota. Essa é uma novidade grande que vai beneficiar aquele contribuinte que, quando eu estava do lado de dentro do balcão, nós chamávamos de sem interesse fiscal. É aquele CPF que está regular, que possua uma chave PIX, que está desobrigado de entregar a declaração, que não entregou a última declaração, ou os últimos anos, ou até nunca entregou declaração, mas em determinado mês do ano de 2024, teve um valor retido em seu nome. Por qualquer motivo, acumulou algum valor e ele atingiu a tributação. Então, foi retido. Só que, como o valor é baixo, ele não vai atrás da restituição, porque, de repente, pagar um profissional para fazer fica mais caro do que o valor a restituir. E ele abandona esse valor. A Receita fez um processamento e detectou que existem 4 milhões no ano de 2024, 4 milhões de contribuintes nessa situação. Ela decidiu que vai pegar esse montante e fazer uma declaração automática. A própria Receita, exclusivamente para esse público, cerca de 4 milhões de contribuintes que possuem, na média, R$ 125 a receber, valor máximo R$ 1.000 de restituição, a Receita vai entregar uma declaração pelo desconto simplificado e que vai seguir toda a rotina de uma declaração normal entregue por qualquer contribuinte. Ocorre a entrega, ocorre a descompactação do arquivo, ocorre o processamento e vai para o lote. Esse lote especial, ele será apurado no dia 15 de junho, é o momento que o processamento vai identificar os beneficiários e será pago em julho. Esse lote especial significa que vai aparecer uma declaração entregue. Se o detentor daquele CPF, por qualquer motivo, precisar retificar a sua declaração, ele vai poder retificar, inclusive trocando a forma de tributação que é vedada para os demais casos. Ou seja, a declaração está como simplificada. Ele também poderá retificar passando para o antigo modelo completo. Então, excepcionalmente para esse grupo, será possível isso. Por quê? Porque não foi o próprio contribuinte que entregou. Também será possível cancelar essa declaração automática caso o contribuinte não tenha recebido a restituição. O slide tem muita informação, mas eu já falei tudo sem olhar no slide. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Então, está dito esse slide também.
já disse esses números, maior restituição, R$ 1.000, valor médio 125. Com relação à obrigatoriedade de entrega, é um ano com pouquíssimas, posso dizer que nenhuma mudança. Qual que é a mudança que acontece anualmente nas regras de entrega? Atualização de alguns valores. Por exemplo, o primeiro, rendimento tributável sujeito a ajuste superior a R$ 35.584, obriga a pessoa a declarar. O inciso segundo não mudou nada, rendimento isento e não tributável, e rendimento tributado exclusivamente na fonte, que somados ultrapassem R$ 200.000. Rendimento isento, como exemplo, rendimento de poupança, CRA, e outras aplicações incentivadas, resgate de fundo de garantia, saque, né? Saque de fundo de garantia, ou uma doação recebida em dinheiro, a contrapartida de uma herança recebida, etc. Tributação exclusiva, ganho de capital, prêmios de loteria são tributados exclusivamente na fonte, 13º salário, que é o mais conhecido nosso, e outros. Somou, deu 200.000, aquela pessoa está obrigada. Terceira condição, no ano de 2025, em qualquer mês, teve ganho de capital tributável, sujeito à incidência do imposto. Em qualquer mês, preencheu o GCAP, tem ganho de capital, está obrigado a entregar a declaração agora. Inciso quinto, alienou em qualquer mês na Bolsa de Valores, mercadorias, futuros e assemelhadas, cujo valor de venda dessa alienação tenha sido superior a 40.000. Fiz uma alienação superior a 40.000, estou obrigado. Fiz uma alienação abaixo desse valor, mas com ganho líquido tributável, também estou obrigado. Essa mudança já tem alguns anos e ela melhorou uma situação que antes a regra desse inciso era operou em bolsa de valores. E operar não é só vender, comprar também é operar em bolsa. Então, algumas pessoas compravam lá um valor ínfimo de ação e estavam obrigadas a entregar sua declaração só por esse motivo. Então, foi melhorado esse inciso. Atividade rural, esse número aí, 177.920, por quê? Porque 20% desse valor dá o 35.584, que é a condição de obrigatoriedade para rendimento tributável sujeito a ajuste. Outra situação na atividade rural que obriga a entrega é prejuízo no ano calendário de 2025, para que possa compensar no futuro. Ou, em 2025, um ano calendário, pretenda compensar prejuízos de anos anteriores. Inciso sexto, bens, direitos que superem na sua soma R$ 800.000, também não mudou nada nesse valor. Lembrando que bens móveis e imóveis devem ser mantidos na declaração em valor histórico, sem qualquer atualização. Ativos diversos pelo custo de aquisição, investimentos, aplicações financeiras pelo valor aplicado e saldos bancários, poupança, etc. Tudo isso somado deu 800.000, obriga a pessoa a declarar. Sétima condição, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e se manteve nessa condição até 31 de dezembro. Também não é nova. Oitava condição, oitavo inciso, é aquele que trata da isenção, que está lá no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, que diz o seguinte: se eu alieno um ou mais imóvel residencial e, num prazo de 180 dias contados do contrato
desse imóvel, se for único, ou do primeiro imóvel, quando eu estou vendendo mais de um, eu adquiro, eu pago a aquisição de um ou mais imóvel residencial. Quando isso ocorre, se eu usei integralmente o produto da venda, eu não tenho nenhum imposto a pagar, é uma isenção total. Entretanto, me obriga a entregar porque o fisco controla a utilização desse benefício diretamente pela declaração. Por isso é condição de obrigatoriedade. Não, mesmo não havendo imposto, tenho que informar. E por que isso? Porque o próprio artigo 39 da 1196 diz que esse benefício pode ser utilizado uma vez a cada 5 anos. É exatamente por isso que tem que estar na declaração. Os incisos 9, 10, 11 e 12 vêm todos da Lei 14.754 de 2023. Eu não vou ler um por um, mas deixar claro a que se refere isso. São aqueles casos de bens e direitos no exterior e que passaram a ser tributados de acordo com as regras da Lei 14.754 de 2023, a grande maioria como aplicação financeira, essa é uma grande mudança. Nós temos que alienação de ações lá no exterior, por exemplo, era ganho de capital. Eu vendia uma ação lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu residente no Brasil. Eu tinha que, até o último dia útil do mês seguinte, calcular e recolher o ganho de capital. Agora, não mais. É aplicação financeira e eu acumulo, ainda que eu apure cada operação, mas eu vou acumulando tudo isso e tributo somente no momento da entrega da declaração do ano seguinte, ou seja, no exercício. Resgates de aplicações financeiras no exterior, ocorridas de janeiro a dezembro de 25, terão eventual imposto pagos agora. Se há prejuízo, será controlado para compensação futura. E o mais interessante é que, na mesma cesta, hoje, estão as aplicações financeiras convencionais, mas também operações em bolsa de valores no exterior e, inclusive, criptoativos, possibilitando até a compensação de prejuízos, coisa que não está presente no ganho de capital. A outra parte dessa mesma Lei 14.754 é a participação societárias em controladas no exterior, a distribuição desses resultados da participação societária no exterior. É disso que tratam esses 4 últimos incisos da Instrução Normativa 2.312, de 13 de março de 2026, a Instrução Normativa que baixa todas as regras do imposto de renda desse ano. O fisco espera receber 44 milhões de declarações, um pouquinho a mais do que o ano passado. Continua tudo igual com relação ao preenchimento e apresentação. A maioria ainda utiliza o PGD, o Programa Gerador de Declaração, que eu baixo, instalo na minha máquina, posso trabalhar offline o tempo todo. Quando tiver tudo pronto, eu preciso estar online para poder transmitir a declaração gerada. O outro ambiente, que é o ambiente online, chamado MIR, Meu Imposto de Renda, ele pode ser acessado através do ECAC ou através de dispositivos móveis, celular e tablet. A Receita anunciou ano passado que pretende extinguir o PGD, o programa, mas isso é algo que vai demorar bastante, porque vai depender do digital ou da declaração online subir a sua participação. Hoje ainda ela está abaixo de 30% de utilização.
Para que a Receita acabe com o PGD, como ela anunciou, ela tem que, a cada ano, evoluir a parte online, para que todos venham futuramente a fazer online. E neste ano, ela já eliminou um impedimento ao uso do online, que é ter operado em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas. Renda variável não é mais impedimento. Outro impedimento que existia é retificar a declaração que foi iniciada pelo programa. Começo no programa, posso retificar pelo online e vice-versa. Vai permitir a impressão total da declaração depois da entrega, imagino que depois do processamento, pelo menos, a ajuda, ou ajuda, né? O arquivo de ajuda que a gente usa lá no PGD, aqui no online, eles terão um acesso à web, um acesso à internet para a própria página da Receita atualizada. Então, ficou mais dinâmico esse ajuda. Alerta, isso aqui é interessante, alerta para pagamentos de dependentes que foram incluídos na declaração, que tem rendimento, só que a pessoa não declarou. Como o declarante está online, ao informar o CPF do dependente, o sistema já dá uma olhada se tem rendimento. Se a pessoa não informou o rendimento do dependente, há um alerta, um aviso no final. Não vai impedir a entrega, mas se a pessoa entregar, vai imediatamente para a malha por omissão de rendimento. Alerta de despesa médica, que não tem segredo, é porque tem um valor lá definido, vai alertar para a pessoa dar uma olhada se ela não digitou errado. É um valor mais alto. E essa é uma novidade interessante. A pessoa escolhe o Pix como forma de recebimento da restituição. Se esse Pix não existir, o sistema já vai avisar. Por quê? Porque a Receita vai consultar a base do Banco Central para ver se aquele CPF tem chave Pix. Se não tiver, ele vai avisar. Não vai impedir a entrega, mas vai avisar. E aí, se a pessoa mantiver o Pix, o que vai acontecer? Na hora do pagamento da restituição, não vai acreditar, vai ficar no Banco do Brasil, aguardando que seja reagendado. As restrições, algumas restrições de uso do meu imposto de renda, do online, continuam presentes, que são ganho de capital, só lembrando, né, que acho que devemos ter no público declarantes que são jovens há mais tempo, assim como eu, 79, 80, já estava eu declarando imposto de renda, e existiu aquele modelo simplificado verde em papel, modelo completo azul em papel, e os anexos que eram juntados à declaração. Algumas declarações viravam um calhamaço de papel. Esses anexos ainda são impeditivos para a declaração online. Eles viraram demonstrativos, né? Mas ainda não foi desenvolvido, porque é praticamente uma pequena declaração dentro da declaração. Ganho de capital, atividade rural. E também as declarações especiais, final de espólio e saída definitiva, ainda impedem o uso da forma eletrônica de entrega. Declaração online, ambiente, meu imposto de renda. Pré-preenchida, está judiando um pouco do pessoal, parece haver algum erro nessa questão da migração da DIRF, né? A DIRF deixou de existir, foi extinta. Na verdade, o que acontecia é que nós tínhamos informação duplicada. Aí o E-Social e a EFD-REINF é que vão fornecer essas informações. E parece existir alguma inconsistência nos dados que a Receita está liberando na pré-preenchida. Estamos aí na torcida para que, se é algum erro de processamento, que a própria Receita faça o reprocessamento e isso seja resolvido.
Posso usar a pré-preenchida no programa e, lógico, no online. Aqui, isso aqui é texto a partir do texto oficial da Receita. Por isso que está escrito aqui, ó, disponível desde o início do período. Vocês vão lembrar que no ano passado a pré-preenchida, efetivamente preenchida, só foi disponibilizada em 1º de abril. A entrega começou dia 17 de março, mas até 1º de abril a pré-preenchida não estava preenchida. Esse ano, desde o começo, com alguns probleminhas, mas está aí. Esse alerta da Receita é importante. A pré-preenchida é uma facilidade muito grande, mas a responsabilidade pelos dados continua sendo minha. Eu tenho que conferir esses dados. Aquilo que a Receita informa na pré-preenchida são informações de terceiros, vindos de diversas declarações, demonstrativos e até de outros contribuintes, que a Receita simplesmente separa e manda para cada declaração. Mas a responsabilidade, a conferência, continua sendo do declarante. E a Receita espera que o uso da pré-preenchida ultrapasse 60% dos declarantes. Novidades da pré-preenchida. Ela passa a recuperar alguns pagamentos efetuados durante o ano. 1054, que é restituição indevida a devolver. Quando que acontece isso? Quando o contribuinte retifica uma declaração, por exemplo, depois de algum tempo, e essa restituição essa declaração tinha restituição que já foi recebida. Vamos pegar um caso bastante óbvio para isso. Alguma fonte pagadora informou os dados depois da entrega da declaração. Ao retificar a declaração, aquele imposto restituído já ficou menor ou mesmo inverteu o sinal. Então, eu tenho uma restituição indevida a devolver. Agora passa a constar essa informação, esse pagamento, esse DARF, na pré-preenchida. 6015, que é o Código de Renda Variável, 0246, que é o imposto complementar, que antigamente chamava mensalão, né? Por razões óbvias, o apelido foi abandonado. E o 0190, Carnê-Leão, que muita gente esquece do nome dele, e ao esquecer o nome dele, comete um ilícito tributário. Carnê-Leão é apelido, o nome dele é recolhimento mensal obrigatório. Portanto, quem recebe de pessoa física valor superior à primeira faixa da tabela deve recolher o seu DARF 0190, não é opcional. Caso a pessoa não recolha mês a mês, mas declare integralmente a soma que recebeu durante o ano e ofereça a tributação, ainda assim estará sujeito a uma multa isolada pelo não cumprimento do prazo, porque cada parcela geraria um recolhimento de 50% sobre o montante do imposto que deveria ser recolhido no prazo e não foi. Vai recuperar também aqueles valores pequenininhos de imposto que aparecem nas notas de corretagem para quem opera em bolsa de valores, tanto para a operação comum, que é 0,05% sobre o montante da operação feita em bolsa, como para operações de day trade, onde a retenção é 1% do valor da operação. Vai trazer também informações do E-Social para empregados domésticos. Vai recuperar, quando existente, nome social do contribuinte. E vai carregar informações dos dependentes, que aqui é uma novidade. Como vai funcionar essa carga de informações dos dependentes? Vai vir tudo para a pré-preenchida: rendimentos, pagamentos, bens e dívidas.
Lembrando que a maioria das pessoas pensa que declaração em conjunta é só marido e mulher. Não. Qualquer declaração que conste um dependente será uma declaração em conjunto com esse dependente, que deve ser informado todos os seus rendimentos, dívidas, bens e direitos. Como que a pré-preenchida vai tentar recuperar informações dos dependentes? Se o dependente outorgou procuração ou autorização, já está no sistema essa autorização para os dados virem para a declaração do titular. Ou se identificou o núcleo familiar. Como a Receita vai identificar esse núcleo familiar? Se constar na base de CPF como ascendente e descendente. Então, pela base de CPF, que ele tem todos os dados, ele vai saber se é ascendente ou descendente. E, se for um filho até 3 anos, se estiver na declaração anterior, será puxado para essa declaração. Se for ascendente ou filho maior de 3 anos, se constou como dependente nas 3 últimas declarações e, claro, não existir malha sobre essas declarações do titular que declarou esse dependente. Outra novidade, deixa eu molhar o bico aqui que a garganta está ruimzinha. A jogatina comprova bet, as apostas de cota fixa, que são as bets. Isso aqui é interessante. Eu confesso que eu nunca vi ninguém que ganhou valores significativos. Eu vejo gente que perdeu muito nesses jogos. Mas, caso a pessoa tenha ganho acima da primeira faixa da tabela anual, R$ 28.467,20, ela poderá estar sujeita ao recolhimento de imposto de renda. E será tributação definitiva, e o vencimento não é 29 de maio. O vencimento, para quem teve ganho nas apostas fixas, nas bets, é o último dia útil agora de abril. Código 6313, vencimento, último dia útil de abril, a partir de um documento que todas as bets oficiais devem entregar ao declarante, que é o comprova bet. É um tipo de um extrato mostrando o quanto ele jogou, o quanto ele ganhou, prejuízo ou ganho. Se houver saldo na bet, ou seja, ele jogou um dinheiro lá na conta dele para apostar e não apostou até 31/12, foi criado no grupo 6, no código 2, que se chama conta gráfica mantida em operador de loterias de aposta ou cota fixa. Outra novidade, inclusão da informação. Eu ainda não detectei o que o fisco vai fazer com isso, torço para que faça bom uso, mas todos os bens agora vêm lá com um botãozinho para você assinalar, né? Se você não clicar é não, se você clicar é sim, se é usufruto. Espero que façam bom uso. Usufruto tem um problema, não consigo afirmar se é Brasil todo, já que temos 27 legislações do ITCMD, Brasil afora, mas São Paulo, Lei 10.705 de 2000, nós temos uma situação que a Receita acatou, no meu entendimento, indevidamente, porque não está correto, ela manda, no caso de uma doação em adiantamento da legítima, por exemplo, com reserva de usufruto, ela manda declarar 2/3 para o donatário, o nu proprietário, e 1/3 representando o valor do usufruto. O usufruto é não oneroso e não deveria ter valor. E mais, a maioria dos casos, o ITCMD é recolhido pelos 3/3, pelo todo. Então, não tem um fato lá no futuro que justifique esse 1/3 integrar o
valor do bem que está de posse precária do proprietário, enquanto o usufruto está vigente, né? Com a extinção do usufruto, passa a ter propriedade plena daquele bem e perde um terço. Então, eu tenho utilizado, para os clientes que eu atendo, a regra antiga. Total do valor para o proprietário e atribuo R$ 1 para o usufruto apenas para que ele se mantenha na declaração. Talvez esse botãozinho aí, se eu assinalar o usufruto, mesmo que seja zero, o sistema não vai apagar, porque quando eu coloco zero na coluna ano calendário para qualquer bem, significa baixo daquele bem. No ano seguinte, ele estará fora da minha declaração. Ele sai da declaração. Vamos em frente. Atributo raça e cor opcional lá na ficha de identificação e também dependentes e, como já foi dito, recuperação de nome social. Uma verificação do Pix, eu não vou gastar tempo com esses slides, mas o objetivo é evitar que não seja creditado valores de restituição. E agora, o próprio sistema da Receita vai checar se aquele contribuinte tem chave Pix CPF ativa. Eu estou pulando porque é tudo sobre o Pix, mas não tem muito segredo. Malha, o que nós temos da malha de novidade? É o primeiro ano com Receita Saúde obrigatório. Então, em tese, por ser tudo eletrônico, verificação mais rápida, menor risco de malha e, consequentemente, menor dificuldade caso tenha que apresentar comprovação. Rendimentos recebidos em 2025, a consulta está no mesmo lugar, fontes pagadoras, sai lá um resumão para quem quiser. Também, no meu imposto de renda, eu consigo saber se estou em malha, se não estou em malha, ou no app Receita Federal em pendências de malha. E a teoria já acabou, agora a gente vai para as perguntas práticas. Eu não sei se temos entre os participantes contadores, depois avisem. Se tiver, no final, eu vou deixar uma oferta de um serviço que a gente tem aqui na Doutor Imposto de Renda, que está indo super bem, que é um plantão fiscal. Por 20 anos, toda quarta-feira, coincidentemente, eu mantive a quarta-feira aqui também, eu tirava dúvidas dos contribuintes e dos escritórios contábeis que me procuravam. Como hoje esse serviço não existe mais presencial na Receita, eu, em janeiro de 24, lancei esse serviço. É um plantão fiscal online ao vivo, mediante assinatura, para escritórios de contabilidade e profissionais da contabilidade. Toda quarta-feira, das 8h30 às 11h, eu respondo as dúvidas com interação parecida aqui com o ambiente que nós estamos, com o Zoom. Não é Zoom, mas é semelhante, é exatamente a mesma coisa. E depois que termina essa conversa, esse encontro, a plataforma processa o vídeo, 2h30 de vídeo fica pesadão, processa e disponibiliza, e eu subo um arquivo indexado para que a pessoa procure o assunto que foi tratado ou respondido, que seja de seu interesse, sem perder tempo. Havendo contadores na plateia, a gente passa no final, tem uma telinha guardada para isso, com o link com 20% de desconto para quem participou deste evento. Muito obrigada, professor. Foi excelente. Acho que é um conteúdo que realmente vai atender muito bem os participantes, né? Antes das perguntas, eu quero registrar a presença do Dr. Roberto Matheus Ordini, ele que é membro do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigada pela presença, doutor Ordini.
E agora vamos às Um perguntas. abraço ao doutor Ordini, que tem estado em todas as palestras, nas presenciais, nas online. Muito obrigado e grande abraço. Quem tem que agradecer sou eu, o professor, porque os ensinamentos dele são muito válidos para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Verdade, doutor Ordini. Então vamos às perguntas. Temos uma pergunta para o senhor, né? Que é do Décio Machiavelli. Tenho uma filha de 22 anos que começou a trabalhar este ano. Ainda é minha dependente, pago a faculdade dela. Posso e devo colocá-la como minha dependente? Veja, a regra lá do artigo 90 da Instrução Normativa 1500 de 2014 é dependente, filhos, enteados até 21 anos. Mas, se estiver cursando curso técnico ou superior, até 24 anos. Então, havendo esse segundo enquadramento, pode ser dependente. Aqui, a regra da dependência, né, além da possibilidade legal, ou seja, ser um dependente permitido, é importante analisar se esse dependente tiver rendimento e ele, ao ser inserido na declaração, trouxer mais rendimento do que deduções, não é interessante, porque vai piorar o resultado da declaração quando eu incluir esse dependente. É só uma dica aí que a gente deve sempre se atentar. O Paulo Siqueira pergunta: como a inventariante recupera os dados do falecido? Essa pergunta é boa. Veja, isso é muito importante. O CPF passa, e agora é automático, que é o cartório que informa, ocorre o falecimento. Saiu, foi lavrado a certidão, foi lavrada a certidão de óbito. Automaticamente, aquele CPF passa a situação de titular falecido. Ele não é encerrado, cancelado, nada disso. Ele só muda o status para titular falecido. Ele perde o acesso ao ECAC, tudo. Qual que é o caminho? O caminho é através do inventariante. O inventariante pode, ele como inventariante, ele pode comparecer numa unidade da Receita. O atendimento presencial está um pouco difícil, mas ele pode conceder uma autorização de acesso, uma procuração eletrônica para uma outra pessoa fazer esse trabalho e acessar todos os dados no ECAC, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Eu, como profissional que eu atuo na consultoria e, claro, alguns clientes pegam confiança e pedem para a gente fazer a própria declaração dele, e eu faço, eu só não anuncio que faço declaração para não concorrer com o meu principal cliente, que é o contador. Mas eu tenho diversos casos de espólio já concluídos, que dá alguma pendência, alguma coisa, ou espólio sendo elaborado e concluído, e eu pego essa declaração, aliás, essa procuração. Como deve ser feito? Na própria página da internet tem uma orientação, você gera esse documento sai no CPF do espólio, falecido ou da falecida, e a inventariante ou o inventariante vai até o cartório. Alguns cartórios de registro civil, eles têm convênio com a Receita e eles já mandam para a Receita isso. Mas, se não for o caso, se não tiver próximo a esse cartório, ou não tiver um cartório de registro civil com esse convênio com o fisco, é só reconhecer firma e fazer um processinho em nome do outorgado, aquele que está recebendo os poderes da declaração, e ele passa a acessar tudo do que existe na Receita Federal dos últimos, quer dizer, dos 5 anos ele pode mexer, mas ele aparece bem mais que 5 anos e é muito interessante para verificar se tem pendência, se tem débito, enfim. Ele faz tudo em nome do falecido. Professor, eu gostaria de lhe consultar sobre as declarações pré-preenchidas. Parece que vieram com alguns erros. Se isso tem previsão, se o senhor já está a par de alguma alteração por parte da Receita Federal. É uma preocupação
doutor Ordini, porque isso pode levar um número muito grande de pessoas à malha sem que de fato haja o problema. Tudo indica que foi essa migração da DIRF, que foi extinta, para o e-social. É principalmente o e-social, mas também a EFD, REINF, com relação a lucros distribuídos, etc. A minha interpretação é a seguinte: parece realmente, não dá para ter certeza, porque eu estou do lado de cá também, mesmo tendo conhecimento de como funciona do lado de dentro, não dá para ter uma certeza absoluta. A Receita não tem assumido que tenha problema, mas eu também, aqui do lado de fora, acho que tem. Não peguei nenhum caso ainda, teve até um caso interessante da minha declaração. Eu fui preencher e eu tinha uma conta abandonada na Caixa Econômica Federal, de repente eu olho lá, tinha um saldo, R$ 5.800, coisa assim. Eu falei, caramba, não pode ser, está errada mesmo. Só que falei, eu vou verificar. Aí peguei, consegui recuperar o app que eu tinha ainda no celular, recuperei a senha, entrei lá, e não é que tinha esse valor de fato na minha conta, então eu parei de ficar bravo com a pré-preenchida para o meu caso. Ela foi útil. Agora, brincadeiras à parte, eu vejo que se há algum erro de processamento da Receita, caberá a ela corrigir isso, reprocessar e gerar a liberação daqueles que, por um erro de processamento, possam estar em malha. Qual que é a minha orientação? A minha sugestão para o declarante? Siga aquele documento confiável que é o informe de rendimentos. Óbvio que esse informe também pode conter erros, mas admitindo-se que o informe de rendimentos está correto, a pré-preenchida está dizendo outra coisa, siga o informe, porque se o erro estiver do lado de lá, a Receita, via processamento, vai corrigir e desaparece a malha.